Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Em nosso último encontro, tratamos sobre a transição da justiça privada para a justiça pública, encerrando nossa abordagem com o surgimento da jurisdição estatal. Vamos relembrar os principais pontos em destaque na aula passada? Estes fundamentos serão importantes para a compreensão dos princípios presentes nas próximas aulas. Primeiro, vamos relembrar que não existe análise dos métodos de resolução dos conflitos de forma isolada, distante da sociedade e da cultura com a qual se relacionam. Em seguida, abordamos que os conceitos de autotutela, autocomposição e heterocomposição, e principalmente a ênfase que demos em relação ao desenvolvimento desses procedimentos, não realizam-se de forma lógica e contínua, mas com períodos de transição, adaptação e coexistência. Em Roma, por exemplo, temos relatos históricos que citam a função do árbitro, bem como referências à aplicação de conciliação e também relacionados à jurisdição. É evidente que estes institutos mudaram muito de feição ao longo dos séculos, sobretudo porque nossa sociedade sofreu grandiosas alterações. Mas é extremamente interessante perceber que não é um privilégio da nossa sociedade a mentalidade de que a adaptação dos meios aos fins a que se destinam é muito importante para a manutenção da ordem social. E é a partir deste ponto que daremos prosseguimento ao estudo nesta aula. Veja bem, no período romano clássico, o instituto da jurisdição era restrito à simples função de declaração de direitos, sem o poder de expedir ordens às partes. Com as mudanças de paradigma, agregou para si o Estado a função de criar normas de conduta e normas sancionatórias para aqueles cuja conduta divergisse do que era aceitável pela comunidade. A jurisdição torna-se assim monopólio estatal. No contexto atual brasileiro, o Estado assume um poder-dever de formular normas aplicáveis aos casos concretos, solucionando os problemas a ele submetidos. Este poder-dever irá se dividir em 3 espécies de atuação. A primeira será garantida através da decisão do juiz, terceiro imparcial, dotado da função jurisdicional, tomada por meio da livre apreciação das provas apresentadas nos autos. Em segundo lugar, a possibilidade do Estado, de forma coercitiva, fazer cumprir a decisão tomada pelo juiz, impondo às partes a decisão a eles aplicável. E, por fim, será a oficialização por meio do registro destes atos processuais. Compreendemos, assim, a atuação do Estado, mas a questão a ser debatida é: qual a razão fundamental para esta atividade? De acordo com a concepção instrumentalista desenvolvida no Estado Social, o processo é visto como um instrumento para a pacificação e obtenção de uma ordem jurídica justa. Não se trata apenas de diminuir os litígios da forma mais rápida possível, mas garantir as ferramentas adequadas para a harmonização social. A partir desse conceito, 3 são os escopos principais da jurisdição. Primeiramente, devemos fazer referência ao escopo social. A jurisdição possui função de modificação social, diminuição das desigualdades e redução do abismo cultural impostos a certas classes. Por meio de um projeto de conscientização e educação, o Poder Judiciário garantirá à população o acesso a informações sobre seus direitos, compreensão sobre o funcionamento da justiça pública, realizando, por fim, a pacificação com justiça. O segundo escopo é o político. Cabe também à jurisdição resguardar a liberdade dos cidadãos através da proteção constitucional dos direitos fundamentais, promovendo a participação popular na democracia
concebendo meios para legitimar a cidadania. O último escopo é o escopo jurídico, que diz respeito à correta aplicação do texto legal aos casos concretos a ela submetidos. Parem um segundo e façam uma reflexão. Vocês consideram que a jurisdição está cumprindo todas as finalidades a ela atribuídas? Ou será que o Poder Judiciário está tão assoberbado com a quantidade gigantesca de ações que acabou se tornando uma instituição morosa, não conseguindo cumprir com satisfação nem sequer o escopo jurídico, quem dirá os demais? Não há um único culpado neste caso. Podemos responsabilizar o legislador pela burocracia imposta aos procedimentos judiciais. Podemos culpar muitos juízes pela falta de fundamentação de suas decisões, mas, sobretudo, devemos responsabilizar nossa própria sociedade, envolta com uma cultura litigiosa difícil de alterar. A partir do momento que a população passar a ter uma visão consensual dos conflitos, muitas coisas serão revistas e melhoradas. Algumas são as características que devemos destacar quando analisamos a atividade jurisdicional. A imparcialidade é uma das características mais importantes da jurisdição. Ela determina que o juiz não se confundirá com as partes, realizando sempre a cognição através dos fatos e das provas, não a partir da análise dos indivíduos. Por esta razão, estão elencados no Código de Processo Civil causas de impedimento e suspeição que afastarão o juiz da análise de casos com os quais esteja de alguma maneira comprometido. A substitutividade diz respeito à transição do modelo autocompositivo para o heterocompositivo. A vontade das partes é substituída pela decisão do juiz, com base no ordenamento jurídico vigente. A definitividade é o princípio que garante o poder de força julgada atribuído à sentença judicial, tornando-a imutável. Em regra, apenas as sentenças judiciais farão coisa julgada. A unidade relaciona ao fato do nosso sistema jurídico ser uno. Presença da lide, que dará ao objeto uma ação, e o monopólio estatal, responsável por afastar os meios de resolução privados em nome da atuação do Poder Judiciário. Mas será que estes conceitos são absolutos? Ao longo de seus estudos futuros, não apenas os relacionados com esta disciplina, você verá que algumas características são relativizadas em prol da eficiência jurídica e da satisfação das partes. Veremos futuramente, por exemplo, que a sentença arbitral possui o mesmo status de decisão judicial, também caracterizando-se pela coisa julgada material. Deste modo, não podemos afirmar que apenas a jurisdição possui o caráter da definitividade. O monopólio estatal aos poucos também está sendo revisto, com a abertura para a solução de questões por meio extrajudicial e incentivo às fórmulas consensuais de resolução de conflitos. Conjugada com a análise das características jurisdicionais, é preciso atenção no estudo dos principais mandamentos que norteiam toda a atividade da jurisdição. A inércia é o primeiro ponto relevante. Ela determina que o processo tem seu início, como regra, apenas por iniciativa da parte interessada, não existindo atividade jurisdicional sem provocação da parte. Após proposta a ação, o processo desenvolve-se por meio de impulso oficial, ou seja, por atos do juiz e dos auxiliares da justiça. A territorialidade faz paralelo com o princípio da aderência, definindo que os juízes e tribunais
podem desempenhar a sua atividade jurisdicional apenas dentro do território nacional. Além disso, o exercício da jurisdição é delimitado conforme a organização judiciária nacional, seja nas seções judiciárias da Justiça Federal ou nas comarcas da Justiça Estadual. O princípio da indelegabilidade, por sua vez, condiciona que as atribuições de cada um dos poderes da República, definidos via Constituição, não podem ser delegados. Aos juízes é atribuída a função de exercer o poder, não deles dispor. Inevitabilidade é a garantia de que, uma vez provocado pelas partes, o Estado não poderá deixar de sentenciar alegando lacuna ou obscuridade legal, podendo recorrer ao julgamento por equidade nos casos previstos em lei. A inafastabilidade diz respeito à previsão constitucional de que o Poder Judiciário é responsável por toda lesão ou ameaça de direito que lhe for apresentada, não sendo faculdade do juiz aceitar ou não apreciar o caso. Pelo princípio do juiz natural, temos uma vedação constitucional aos tribunais de exceção. A jurisdição deve ser exercida por órgão instituído antes do fato narrado. O sistema do civil law presente no Brasil possui origem no direito romano, tendo sofrido pouquíssimas transformações desde a sua implantação. Desta forma, devido principalmente ao dinamismo natural com o qual as sociedades se modificam ao longo do tempo, a efetividade da prestação jurisdicional pelo Estado contemporâneo passou a ser questionada. Como já vimos, o modelo tradicional não consegue suprir os anseios impostos através do Estado social e da instrumentalidade. 4 são as vertentes que questionam o prosseguimento do Estado como polo monopolizador da resolução dos conflitos. A primeira diz respeito à crise estrutural do sistema atual. Relacionado com os altos custos aplicáveis aos processos judiciais, que em muitos casos inviabilizam a propositura de ações por pessoas com menor poder aquisitivo, acrescido do chamado custo diferido, relativo ao assombroso tempo para a solução do litígio. A estrutura judiciária possui uma manutenção muito cara, servidores, espaço físico, material. A decisão das demandas envolve muitas etapas, muitas vezes realizadas de maneira lenta, o que torna as pessoas reféns de uma decisão que poderá levar uma década para ser proferida. O segundo ponto que torna a jurisdição pouco efetiva relaciona-se com a crise objetiva, com o questionamento acerca da eficácia de um sistema moroso, eivado de burocracia, linguagem exageradamente formal e quantidade de demandas muito acima da capacidade de julgamento razoável. Com a sanção do novo Código de Processo Civil em 2015, muita burocracia foi reduzida, principalmente com a diminuição de recursos possíveis e pacificação da jurisprudência. Espera-se que os reflexos dessas mudanças sejam em breve vivenciados tanto pelos cidadãos quanto pelos operadores de direito. A crise subjetiva problematiza não somente a inadequação dos instrumentos utilizados para a resolução dos conflitos, mas também a falta de capacidade de muitos operadores jurídicos em atualizar suas mentalidades, desprendendo-se de conceitos estritamente positivistas e realizando a interpretação dos casos fáticos conforme a realidade do país, absorvendo as mudanças conforme elas urgem serem ouvidas. Por fim, a crise paradigmática suscita dúvidas quanto aos métodos e modelos jurisdicionais utilizados pelo Estado para a resolução dos conflitos. É imperioso o reconhecimento de que a jurisdição, a despeito de inúmeras características benéficas para a sociedade brasileira contemporânea,
carece de urgentes alterações no sentido de melhor atender às demandas sociais. O Poder Judiciário encontra-se atado aos seus próprios princípios, precisando se reinventar para sobreviver em uma sociedade tão diversa como a nossa. Na próxima aula, iremos verificar quais são as respostas dos doutrinadores para as crises da jurisdição hoje discutidas. Até breve e bons estudos!